Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Bem, hoje a gente vai falar sobre o nosso segundo encontro de Direitos Humanos e Cidadania, ligado à aula de Súmula Vinculante 11 do STF, que são as partes de jurisprudência do STF e STJ. Tá? Hoje a gente vai falar sobre a famosa Lei das Algemas. Eu acho, de fato, uma das partes mais importantes da nossa carreira policial, né, pessoal? Né? O que é um policial sem uma algema, né? A gente precisa para poder a gente, né, ter para a condução do preso e também, né, para evitar perigo, né, de resistência e fuga deste. Mas a gente vai ver isso mais para frente do que como funciona, tá bom? Durante a nossa aula de hoje, a gente vai falar, né, das situações sobre a súmula vinculante 11, que é chamada Lei das Algemas, de quando o agente pode ou não pode utilizar as algemas no indivíduo, beleza? Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Bem, pessoal, a súmula vinculante 11, ela fala o quê? Ela vem dizendo como utilizar as algemas e o que deve fazer o agente de segurança pública após a sua utilização, beleza? Ou seja, é uma lei que traz ao agente público quando deve ou não deve utilizar as algemas de determinado indivíduo. E assim diz na súmula vinculante 11: só é lícito, ou seja, permitido, o uso das algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Pessoal, o que quer dizer isso aqui? Né, que só é permitido a algemação em um indivíduo em caso de três situações: de resistência, fundado receio de fuga e de perigo à integridade própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Beleza? Ou seja, a resistência ela é feita a partir de quem? Do preso, né? Vamos supor que a gente deu um mandado de prisão a uma determinada pessoa, essa pessoa queira fugir da gente. Então a gente vê que a situação é meio que iminente a acontecer, a gente vai lá e algema essa pessoa para ela não fugir. Ou sei lá, a pessoa tenta investir contra a gente através de agressões físicas. O que a gente faz? Opa, vamos algemar esse cara aí, que esse cara tá agressivo. Então, resistência, entendeu? Enquanto a integridade física própria ou alheia contra terceiros. Beleza? Sendo que, quando você algema essa pessoa, você deve obrigatoriamente justificar, tá, o motivo dessa algemação. Nós, policiais militares, temos chamado aplicativo BMMob, é um aplicativo, né, da segurança pública, a qual a gente faz os nossos documentos via celular, beleza? E durante ali a nossa condição do preso algemado, a gente tem que colocar no nosso documento, ó, foi utilizado o uso das algemas de acordo com a súmula vinculante do 11 do STF, né, por parte do preso ter tentado resistir contra a gente, ou tentado, né, fazer fuga. Ou seja, você deu uma justificativa plausível. Então, ok. Agora, caso você prende essa pessoa e algema, mas não justifica, essa situação pode ser lidada como um abuso de autoridade. E isso pode causar o relaxamento ou a anulação da prisão deste indivíduo. Por quê? Porque você algemando a pessoa, pelo acordo dos direitos humanos, é considerado como um tratamento desumano ou degradante. Olha só a situação em que você vai se colocar. Então, sempre tem que ser justificado a excepcionalidade do, da algemação por escrito. Beleza? É o que a gente acabou de falar aqui, ó. Dessa forma, temos que o uso das algemas deverá ser uma excepcionalidade, ou seja, você não vai nunca utilizar as algemas. Você só vai usar ela se caso precise, entendeu? Mas, geralmente, não utilize, é o que ele está querendo dizer. A ser justificada a posteriori pelo agente ou autoridade responsável pela ação. O uso generalizado das algemas é considerado abusivo e poderá acarretar a responsabilidade disciplinar civil e penal do agente público. Beleza?
Para efeitos da nossa prova, já foi cobrado já essa súmula vinculante 11. E geralmente eles só pedem a letra crua da lei. Então, decore, senhores, decore, pois pode cair novamente na sua prova e é somente isso aqui, beleza? Mas vamos supor que a sua prova queira te surpreender, ela pode cair o artigo 292 do CPP, do Código de Processo Penal, onde diz a proibição do uso das algemas para as mulheres grávidas. Vamos dar uma olhadinha? Parágrafo único do artigo 292 do CPP. Só é vedado o uso das algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puérpero imediato. Beleza? Ou seja, as mulheres grávidas não pode em nenhuma hipótese ser algemada. Beleza? Aqui a gente vai falar sobre a parte, né, da Cima Vinculante 11, o nosso mnemônico. Como a gente saber gravar as situações em que pode ser usadas algemas por escrito, tá? PRF, enfundada em perigo próprio ou alheio, né? A terceiros. Resistência e fuga. PRF, perigo, resistência e fuga. Beleza? Atenção! Também pode acontecer, pessoal, assim como no artigo 292, a qual a gente falou que as mulheres grávidas não podem, em hipótese alguma, ser algemadas, também em situações de que demais figuras do nosso cotidiano também não podem ser algemadas, como autoridades e oficiais, mas também padres e pastores. Padres e pastores. Mas para a gente saber com mais detalhes o porquê, a gente vai ler aqui o nosso artigo do CPPM, o artigo 242 também. Diz o quê? Pelo artigo CPPM foi criado no Decreto-Lei em 1969. Ou seja, o Decreto-Lei de 1969 foi quem criou o Código de Processo Penal Militar, o CPPM, faz a questão de ser explícito de que não pode ser algemados em hipótese alguma juízes e também governadores, presidentes, ministros, secretários, deputados, senadores, padres e pastores e qualquer pessoa que tenha um privilégio econômico ou social. Olha, beleza, juízes, governadores. Pô, mas governador já viu o Sérgio Cabral ser algemado até pelo tornozelo. Como assim não pode? Pessoal, Sérgio Cabral não é atual governador. Isso aí é para o atual governador. E não o ex-governador. Beleza? Tem uma grande diferença. Ministros, secretários, deputados, senadores, padres e pastores, não só qualquer padre e pastor. Se o Valdomiro Santiago tiver que ser preso, ele vai ser preso e algemado e ponto, acabou. Ah, não entendi nada. Calma, vamos lá. Esses padres e pastores não são qualquer um. São os chamados capelães. São os capelães que trabalham nas Forças Armadas. Eles também são, né, oficiais, mas que tenham função de capelania, ou seja, a parte de, como é que eu posso dizer, a faculdade de teologia. São oficiais formados em teologia, onde fez concurso público para as Forças Armadas ou as Forças Auxiliares, sabe lá qual for, e tem a função de especialidade como capelão. O capelão é o padre, é o pastor, é o, né, é o carinha lá que, né, é líder de de partes ali de cunho religioso espírita, entendeu? Então, esses são oficiais militares formados em capelania, ligados à teologia, beleza? Então, não é qualquer padre ou pastor. São os padres, pastores e oficiais também espíritas que têm como cargo oficial militar do Estado, do Estado brasileiro, ou do Estado mesmo, tá bom? Então vamos ver uma pequena coletânea das pessoas que não podem, em hipótese alguma, ser algemadas. Artigo 242 CPPM. Serão recolhidos a quartel ou prisão especial para a disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão antes de condenação irrecorrível. A. Os ministros de Estado. B. Os governadores ou interventores de Estado ou território. O prefeito do Distrito Federal. Somente o prefeito do Distrito Federal. Os demais vão ser tudo algemados.
Seus respectivos secretários e chefes de polícia. Quem são os chefes de polícia, pessoal? Se for na Polícia Civil, na PRF, na PF, os delegados, né? C. Os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembleias Legislativas dos Estados. D. Os cidadãos inscritos no livro de mérito das ordens militares e civis reconhecidos em lei. Tem civis que são agraciados pelas ordens, né, do livro de mérito de ordens militares, tá bom? Os magistrados. F. Os oficiais das Forças Armadas, os oficiais das polícias militares, os oficiais do Corpo de Bombeiros Militares, inclusive os oficiais da reserva remunerada ou não, e os reformados. Isso, como se diz, todos os oficiais, tá bom? Os praças não, os praças só se quebra. G. Os oficiais da Marinha Mercante Nacional, os diplomados por faculdade ou Instituto Superior de Ensino Nacional. Meu filho, você que tem curso superior, parabéns. Se você for preso, você não vai para qualquer cela. Você só vai para aquelas celas que tem pessoas que têm o nível de escolaridade de nível superior. Já os caras que têm nível básico, já vai para uma celinha mais caidinha. Então, meu amigo, se tiver que fazer merda, faça um curso superior antes. Para que você possa ir para uma cela mais digna, posso dizer. É isso aí. Letra I. Os ministros do Tribunal de Contas e os ministros de confissão religiosa. Como eu falei, os capelães. Agora, pessoal, eu mostrei para você casos do artigo 242 CPM, CPPM e a parte do parágrafo único do 292, se caso a sua prova quiser te sacanear. Se ela quiser vir rasgando no nível mais difícil possível a respeito do tema da súmula vinculante 11, você agora já sabe os pontos certos do gato, onde não vai errar e assim acertar a sua prova. E a gente vai trazer agora a casos de situações em que alguns concursos públicos cobram maneiras corretas de como utilizar os algemas. É meio estranho isso aí, porque não pede a parte de legislação interna da Brigada Militar, ou, por exemplo, como, por exemplo, o procedimento operacional padrão, que seria o POP, nosso POP. Então, acho que isso aí seria até aceito o recurso. Mas, se está aqui, está cobrando em outras provas, vamos colocar que é. Vai que acontece de cair e a gente não estudou, né? Então, vamos estudar. Então, vamos mostrar aqui as formas corretas de algemação. A fechadura da algema ela deve estar sempre voltada para cima, tá bom? Guarde essa informação. Dois, que seria um aqui, o preso deve estar na posição de revista contra a parede. Ou seja, ele tem que estar de frente para a parede. Quando for algemar, algeme primeiramente a mão direita, que geralmente é a mão forte da pessoa. Ao algemá-lo, com o movimento de rotação, jogando para trás o braço do indivíduo, traga com a sua mão, né, ali, né, a mão direita do cara, e firme, junto ao corpo dele. Beleza? Depois disso, com o movimento de rotação, traga esta mão para trás. É, eu acabei de falar isso, né? Então, com a sua mão esquerda, depois de ter colocado a mão direita já algemada, que é a mão forte do indivíduo, contra o corpo do suspeito, com a sua mão esquerda, segure os dedos da mão esquerda do cara e traga até a algema, algemando e assim finalizando. Beleza? Pessoal, parece ser meio idiota falar isso aqui, mas já caiu em concursos. Então, dando obrigada mas em alguns concursos aí da vida. Então, fiquem espertos quanto às formas corretas de algemação, beleza? Deixei aqui também. Fique atento. É possível o uso das algemas em calcanhar. Como eu falei, do exemplo do governador Sérgio Cabral. Quando ele foi preso, ele foi algemado até pelo calcanhar, justamente para evitar o risco de fuga do réu. Beleza? Não somente no calcanhar, também pode ser simultâneo, tanto no calcanhar quanto nas mãos. Mas em situações adversas, não é muito normal acontecer isso. Mas se caso tenha que algemar, é permitido, tá bom? Guarde essa parte aqui também, porque pode muito bem cair na sua prova, beleza? E a gente está aqui para acertar. Beleza, pessoal? Bem, é isso, a nossa aula. A aula bem tranquila, acredito eu que é a aula mais curta de todas até então, eu acho que vai continuar sendo, né?
não durou muito tempo, mas o que cobra na nossa prova é isso aqui, acima 20 fluente 11 do STF. E geralmente nas provas anteriores da nossa prova, só cai isso aqui, ó. A letra crua da lei. Mas estude tudo, pessoal, tudo. Porque se eles quiserem inovar, eles podem querer cobrar essas situações a qual eu passei para os senhores, tá? Mas abaixo aqui, né, vocês vão ver aqui, né, alguns exercícios a respeito do tema, tá? E eu quero que os senhores dêem o melhor de si. Estudem essa parte aqui, porque ela é vital para a nossa profissão e ela já foi cobrada em temas anteriores. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, bons estudos, né? Qualquer coisa, só me chamar que a gente bota aí a sua questão de dúvida na mesa e a gente tira ela, né, a sua dúvida. Beleza, pessoal? Forte abraço, fiquem todos com Deus, bons estudos e até a próxima. Fui!